Vamos lá, família, vamos começar com mais um videozinho aqui, vídeo de Jujutsu aqui, vídeo do Bruno Bandeira, né? Bruno Bandeira, nossa, me embolei todo. Bomba, irmão gêmeo de Sukuna e nova técnica de corte de ditadura revelada. Jujutsu Kaisen, capítulo, né, 257. Capítulo delicioso, maravilhoso. Meu amigo, cara, que satisfação. É muito bom ver o Sukuna apanhar, cara, é muito bom. Enfim, só pedindo no início do vídeo para você deixar o like e se inscrever para dar aquela fortalecida. E simbora, sem muita enrolação, vamos seguir aqui com esse review. Let's go. 3, 2, 1, play. A origem de Sukuna é finalmente revelada. A teoria de que o rei possuía um irmão gêmeo foi confirmada e esse parece ser de alguma forma o próprio Itadori. Será que isso é possível? Não. Pode ser também, é tudo interpretação. É pelo que eu lembro, é o pai do Itadori. Bom, foda-se, vamos seguir. Será que é isso mesmo? Calma que a coisa não é tão simples assim quanto parece. Mas uma coisa é certa, Itadori está cada vez mais próximo de se tornar o próximo Sukuna com a confirmação da sua técnica Coisa amaldiçoada linda. do santuário, Linda. a mesma técnica do... Eu estava lá, tá? Eu estava lá. Eu acreditava no menino que ele ia ter o seu momento. Eu não acreditava que ele ia ter a técnica do Sukuna. Isso aí eu não vou desmentir, não. Mas eu acreditava que ele ia ter o seu momento, tá? Eu acreditava. Eu acreditei até o final. Eu estive lá, tá? Muitas pessoas ficavam julgando o menino. Muitos julgavam. Tá ligado? Eu estava lá. Eu tava lá abraçando ele quando ele tava sofrendo. Por causa que tava perdendo os amigos. Perdeu o amigo, perdeu a amiga, perdeu o sensei. Eu estava lá ajudando ele, tá? próprio Sukuna. Sim, Itadori finalmente está usando conscientemente as técnicas de corte do Sukuna e a coisa não para por aí. Coisa linda. Também tivemos o protagonista lançando uma sequência de 8 flashes Moleque, o recorde era dele e do Nanami. Era 4, ele duplicou. Próximo capítulo vai ter mais um. Segura o menino. negros, superando todos os recordes da história. Capítulo 257, que é só alegria pra quem é fã de Jujutsu, depois de 2 semanas sem mangá e eu quase ter que ir morar de aluguel. Eu já moro de aluguel, né? Então, depois de quase ter que morar na rua. Mas vamos falar hoje sobre o tal irmão gêmeo. É verdade, né? Tava sem One Piece, tava sem Jujutsu. Caraca, o Brunão tava mal, hein? Do Sukuna, sobre essa história do Itadori ser de fato ou não essa pessoa, sobre as 2 novas técnicas do Itadori, manipulação de sangue e o santuário e muito mais ainda nesse vídeo. Fica até o final para não perder nenhum detalhe importante, porque como sempre o vídeo vai estar recheado de informação e reflexão pra vocês. Como sempre, já chega com aquela sequência de flash negro no botão do like. Se você ainda não for inscrito, lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. A gente vai mergulhar fundo em tudo isso no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no meu canal também. Só lembrando que o vídeo do Brunão, de todo mundo que assiste, que vai estar na descrição, então caso você queira ver, tá aqui, tá? Mas se inscreve e dá o like, é isso aí, pô. No meu vídeo também. A gente sempre faz e você também pode mergulhar fundo na segunda edição da imersão de inteligência artificial da Alura, que tá patrocinando o vídeo de hoje e a nova parceira aqui do canal pra quem ainda não tá sabendo. Vão ser 5 dias de aulas exclusivas para você que quer entender mais sobre inteligência artificial e como aplicar na sua profissão, principalmente o modelo Gemini do Google, que tá junto nessa parceria com a maior escola de tecnologia do país, que é a Alura. Essa vai ser uma imersão tanto para quem quer ter um primeiro contato com inteligência artificial para poder melhorar o seu dia a dia no trabalho, seja nas mais diversas áreas de profissão, como também para quem tem um conhecimento mais específico sobre programação, então não tem motivo para você não participar, até porque essa imersão vai ser 100% online e gratuita. Mas interessante, de graça a gente já pensa. O prazo para você se inscrever é limitado, então você precisa correr para garantir a sua vaga e não ficar de fora. Só quem se inscrever vai ter acesso a esse conteúdo e por isso eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para você ter acesso exclusivo à segunda edição da imersão de inteligência artificial da Alura. Vamos lá então, galera. O capítulo ele começa... Da hora, pô. Desculpa, disclaimer, da hora. Com uma sequência insana de revelações sobre a origem do próprio Sukuna, com mais uma daquelas sessões de entrevista para expor algumas informações importantes pra gente, mas dessa vez uma entrevista, entre aspas, que de fato aconteceu na história, que se trata de uma conversa do Sukuna com Uraume, antes da batalha contra Satoru. Essa daí foi pra dar o disclaimer, pra contextualizar as paradas. Esse disclaimer aí foi incrível. Hoje, quando ele ainda estava usando, né, aquela aparência do Megumi.
filme. Foram apenas 2 páginas, mas que vão render muita discussão nesse vídeo, então se prepara porque, meu amigo, eu vou cavar fundo nessa... Moleque, 2 páginas. Tipo assim, 2 páginas e meia. A gente pode pegar a parada de apresentar a técnica do Sukuna também como outra página. Meu irmão, altas revelações, hein? Parte. Nessa conversa, o Sukuna afirma que ele possuía um irmão gêmeo que foi comido por ele ainda no útero da sua mãe. Anjinho e demônio. Então tivemos assim logo de cara a confirmação na primeira página de que o Sukuna possuía de fato um irmão gêmeo. Para quem não tá muito por dentro, essa teoria ela surgiu a partir da lenda de Ryomen Sukuna, o mito que inspirou a origem do próprio personagem. A partir do seu nome, que significa literalmente demônio de 2 faces, acreditava-se que essas 2 faces pudessem remeter ao Sukuna e ao seu irmão gêmeo. É por isso então que muita gente acreditava que o Sukuna desde Jujutsu Kaisen também tivesse um irmão gêmeo no passado, e essa teoria foi confirmada no capítulo de hoje. Não só isso, mas também tinha aquela parada da Bandai, né, com a linha de brinquedos, que eles tinham confirmado que o Itadori tinha uma certa... era descendente do Sukuna, então tipo assim, tinha indícios que isso uma hora seria apresentado, porque sempre a maioria das vezes quando rola essa parada de brinquedos, essas coisas assim, tipo, que vaza, né? Eles acabam colocando uma lore ali do mangá que às vezes é mais spoiler do que não tem no mangá nem... E faz maior tempão que isso aconteceu também, esse negócio da linha de brinquedos. Faz um tempo, mas acho que foi antes da luta do Sukuna versus o Gojo, mano. Uma parada assim, ou foi perto disso aí. Então faz um tempo, cara. Faz um tempo que essa informação tava no ar aí. E essa revelação... A gente só não tinha confirmado no mangá. Galera, é interessante por vários motivos. Primeiro porque isso reafirma como o Sukuna era um canibal desde antes do seu nascimento. Claro que, né, é meio surreal pensar num feto devorando outro feto. Ah, mas isso aí, porra, é Jujutsu, aceita. Ainda no útero, mas aí entra aquela questão da gente então, não vou falar. Saber se o Sukuna era de Quase fato humano, uma maldição ou sabe-se lá o quê. E essa revelação, né, no mínimo indica pra gente que ele já não era um ser humano comum desde o seu nascimento, pra devorar um feto no próprio útero. Segundo porque isso evidencia o egocentrismo do Sukuna de querer nascer como um ser único nesse mundo, mas mais do que isso, já que gêmeos muitas vezes são vistos com maus olhos pelo mundo, como era o caso das irmãs Maki e Mai Zenin, que sofriam nas mãos da própria família, então o Sukuna ele não queria isso pra ele. E é uma parada também que em Jujutsu Kaisen, né, os gêmeos, eles são, no caso, acho que é uma parada que eles são um só, né, eu acho que é uma alma ou 2 almas, não, 2 almas, são 2 almas, mas eles possuem, como se eles fossem o mesmo indivíduo, né. Em Jujutsu Kaisen, gêmeos, eles são quase que o mesmo indivíduo. Isso explicaria bastante do porquê o Itadori ter as técnicas do Sukuna, não só pela parada dele ter absorvido a energia amaldiçoada do Sukuna, ter assimilado por causa dos dedos amaldiçoados durante um tempo, mas também por descendência mesmo de família, né? Agora a questão é, e a flecha de fogo? Essa aí é uma curiosidade ainda. De onde é a flecha de fogo? É da técnica do Sukuna ainda? É do santuário? Ou era do, sei lá, do irmão dele, tá ligado? Não sei. Talvez ele tenha absorvido a técnica do Scott do Sukuna, por estar com ele ali dentro do corpo dele, a alma dele, dividindo o mesmo corpo. E a flecha de fogo, no caso, ser do irmão dele. Pode ser também. Ou ser a mesma técnica. Claro que ele ainda era um feto, então ele ainda não tinha essa percepção de mundo, mas acabou servindo, né? Acabou calhando para esse propósito também. E quarto, porque isso pode significar que o Sukuna também conseguiu absorver os poderes do seu irmão gêmeo ao devorá-lo. E essa ideia, ela ganha muita força partindo de uma outra revelação que também tivemos nesse capítulo, que foi a revelação de que o Itadori realmente devorou os fetos amaldiçoados e herdou a técnica da manipulação de sangue através. Eu não sei se eu acho legal essa ideia dele ter herdado o devorando. Eu acho que era melhor, ele já tinha isso latente, por ser, né, por ter sangue dentro dele do Clã Kamo, né? Tipo, ele tinha sangue do Chozo, então, mesmo sangue, então eu achava a ideia dele ter treinado e aprendido, tipo, essa técnica inata já tinha nele, mas ele não tinha despertado ainda. Eu achava melhor essa ideia do que ele devorar os fetos, mas fazer o que, né? Acontece, né? Então, é isso. Através disso. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o que é interessante pra gente, por enquanto, nesse vídeo, é que o... E aí, Derek, tudo bem? Cheguei sem entender nada. Acontece, pô.
Itadori herdou essa técnica depois de devorar os seus meio-irmãos, entre aspas, assim como Sukuna devorou seu irmão gêmeo, e pode muito bem ter herdado a sua técnica inata também, estabelecendo assim um paralelo ainda maior entre eles. E eu digo mais, assim como Sukuna teria herdado a técnica inata do seu irmão gêmeo, pode muito bem ser que ele tenha tido o seu corpo modificado também por causa disso. Ou essa seja, é a lógica mais por ele provável. ter devorado um outro corpo. É que imagina. Imagina a mãe olhando, tipo, vai pegar o bebê. Aí olha, o bebê tem 4 braços, uma boca no estômago, 4 olhos, tá ligado? Fala, meu bebê, que é isso? Ele teria multiplicado o seu número de braços e olhos, ficando com 4 braços, 4 olhos e inclusive 2 bocas também. É uma possibilidade. Agora, uma coisa que a gente sempre imaginava é que a técnica inata do Sukuna teria algo a ver com o preparo de alimentos, e por isso ele... A teoria da cozinha, né, que ele tinha... A técnica dele era baseado em técnicas e coisas baseadas de cozinha, tipo, era cortes e fogo, né? Ele possui tanto técnicas de corte para cortar os seus alimentos, como também técnica de fogo para cozinhar e assar esses alimentos, que costumam ser outros... Assar não, torrar, né? Torrar, né? Lembrar do Diogo lá, ele foi torrado. Seres vivos, né? Outras pessoas onde ele pratica o seu canibalismo. Mas pode muito bem ser que todo esse arsenal de técnicas do Sukuna sejam, na verdade, 2 técnicas separadas, sendo uma proveniente dele próprio, do próprio Sukuna, e outra proveniente do seu irmão gêmeo. Ou seja, pode ser que as técnicas de corte sejam provenientes do próprio Sukuna, enquanto aquela técnica de fogo, por exemplo, fosse originalmente uma técnica do seu irmão gêmeo. Eu cravo essa ideia também. Eu ainda acho que a flecha de fogo seria técnica separada, seria a técnica do irmão dele, né? Não sabe. Talvez o Itadori também utilize. Aí o Itadori vai utilizar 3 técnicas. Cacete. Ele seria o primeiro personagem a usar 3 técnicas? Não, Kenjaku? Não sei. Enfim. 3 técnicas inatas, talvez. Será? Nossa, seria da hora, pô. E talvez por esse motivo, inclusive, ele não usa aquela flecha de fogo com tanta frequência, porque ele prefere usar as suas próprias técnicas inatas. Mas isso, por enquanto, né, é só uma especulação, é só uma hipótese minha mesmo. E outro detalhe interessante é que o Sukuna ainda diz nesse capítulo que ele devorou o próprio irmão antes que ele acabasse morrendo de fome. Então a mãe do Sukuna, ela já devia estar mal das pernas naquela época, né? Tipo, malnutrida, ou quem sabe até morta já, imagina, né? Caralho. Eu não paro pra pensar nisso não, mano. Isso é macabro, pô. O Sukuna nascendo igual o Guts, só que com o adicional dele ter devorado o próprio irmão gêmeo. Agora, galera, o fato do Sukuna possuir de fato um irmão gêmeo significa que esse irmão seja o Itadori? Não exatamente, e vamos entender isso com calma, porque foi algo que ficou confuso mesmo. Nesse capítulo, Uraumi pergunta para o Sukuna sobre a origem do Itadori, mais especificamente sobre o que é o Itadori. Sukuna responde, então, que depois do seu irmão gêmeo ter sido devorado, a sua alma vagou por aí até acabar se encontrando com o Kenjaku, o grande arquiteto por trás dos maiores eventos de Jujutsu Kaisen. E com o Kenjaku ou o Kenjaku encontrou a alma que reencarnou? Não lembro agora. Eu teria que reler o capítulo, mas vamos embora. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a mãe do Itadori foi possuída pelo Kenjaku, como a gente bem sabe, e usando esse corpo, o Kenjaku deu de 4 pro pai do Qual é, Brunão? Deu de 4 é sacanagem. Itadori, né? Sacanagem. Tudo pelo bem do Mas é tudo pelo bem da ciência, né? Pela evolução. plano, como a gente bem sabe. Agora. Só que o que a gente não sabia até então é que o pai do Itadori era uma reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna. Que loucura! Moleque, a alma vagou 1000 anos até reencarnar. 1000 anos. Talvez uns quebrados ali, mas 1000 anos. Meu irmão. Caraca. A maioria das coisas acontece, tipo, meio que acontece em 1000 anos, né? A reencarnação do Sukuna, não sei o que, 1000 anos, né? Tipo, depois de 1000 anos as coisas começaram a acontecer, né? Interessante, né? Muito conveniente. Do caralho, eu só consigo imaginar o Kenjaku chegando pro Sukuna e dizendo: sim, Sukuna, eu dei pro seu irmão. E o
Ai, porra, pior que, cara, não vou mentir que esse diálogo seria interessante, cara. Sukuna fica, carai, meu irmão. E depois chegando pro Itadori dizendo, sim, Itadori, e eu também dei pro seu pai. Ele deu pro irmão do Sukuna e pro pai do Itadori ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara, que isso, cara? Que isso, Bruno, que isso, cara? Aí perdeu a linha total, o Bruno perdeu a linha total. Cara, e agora essa virou uma briga de família com o Itadori tendo que enfrentar o próprio tio, que é o Sukuna. Meu, olhando assim parece uma loucura total. Mano, essa árvore genealógica tá uma bagunça, mano. Tá bagunçada pra caraca, mano. Mas eu juro pra vocês que quem é a grande família perto disso aqui, pô? Que existe sim um fundo de fundamento que faz sentido a gente pensar que o autor, ele sim pensou nesse lance do pai do Itadori ser a reencarnação do irmão do Sukuna desde bastante tempo atrás, tem bastante tempo. Mas enfim, galera, então... Não, mas tem essa parada dos brinquedos que rolou um tempo atrás, pô, que vazou, a parada dos brinquedos falou que o Itadori seria algum tipo de outra linhagem do Sukuna, alguma coisa assim, pô, de reencarnação. Eu não lembro se é reencarnação, mas teve umas paradas assim, que estourou de teoria na época. Então isso não foi de agora. E até faz sentido, porque a aparência um pouco deles é semelhante. Tipo, o avô do Itadori é um pouco semelhante com o Sukuna, então tem semelhanças. Então, tipo... É porque como chega no final da obra, fica meio esquisito, tá ligado? Parece que é tirado do nada, mas tem um espinguinho de lógica ali, tem um pinguinho. Mas é final de obra, no final da obra não, no meio da luta, tá ligado? No meio da luta final vem esse plot twist do caraca, então fica esquisito de digerir. Mas então tá maneiro, tá ligado? Se o Itadori tá descendo a porrada no Sukuna, a gente aceita. O Itadori, ele não é o irmão gêmeo do Sukuna, mas sim o pai do Itadori, o que é muito bizarro a princípio e até um pouco broxante, já que o paralelo sempre foi mais... eu não acho broxante não, pra mim tá bom assim, tá ótimo. Mais explícito com o Sukuna e o Itadori, né? Mas vamos tentar entender isso melhor, vamos tentar entender melhor as nuances. Pra construção faz até mais lógico, é até mais lógico do que ele ser o sobrinho do que seu irmão. Porque fica meio predestinado, tipo, parece que é a criação, predestinado, Caramba 4, fica meio, né? E Jujutsu não é muito disso, então botar ele como se fosse sobrinho até mais digerível, vamos dizer assim. Disso agora. Como o pai do Itadori pode ser uma reencarnação do irmão do Sukuna? Vamos lá, a gente viu que o Kenjaku ele trouxe de volta diversos feiticeiros de 1000 anos atrás em corpos humanos dos dias de hoje. Foi assim, por exemplo, que a Yorozu possuiu o corpo da irmã do Megumi, por exemplo. Então, de alguma forma, ele pode ter feito a mesma coisa com o irmão do Sukuna, conseguindo transformar a alma do irmão do Sukuna num objeto amaldiçoado e fazendo o pai do Itadori comer esse objeto, trazendo o irmão do Sukuna de volta naquele corpo à vida. Ou seja, nesse caso, o corpo original... Eu ainda prefiro acreditar que meio que a descendência, vamos dizer assim, da família do Sukuna, vamos dizer assim, ela continuou... Entendeu? Ela continuou meio que por um outro ramo, assim. Meio que ela continuou de outra maneira. E a alma, especificamente, a alma do irmão do Sukuna reencarnou em uma dessa família. Que seria, tipo, outro ramo do Sukuna. Não sei. Eu prefiro acreditar mais nisso. Mas isso é plausível também. Porque meio que, bom, o Kenjaku meio que manipulou tudo, Caramba 4, aí fica desse jeito. Mas o que dá a entender pode ser isso também, mas eu prefiro acreditar que seria essa parada de... era um ramo ali da família do Sukuna, dividida ali. Aí depois de anos e anos e anos, finalmente a alma do irmão dele reencarnou numa pessoa da família. Pronto, entendeu? Eu prefiro acreditar mais nisso, entendeu? Tipo, aí ele bateu, o Kenjaku bateu o olho e falou, então é ele. Aí ele foi lá, possuiu o corpo da... e falou, vamos fazer igual antigamente, meu querido. Ainda seria do pai do Itadori, mas ele teria sido possuído em dado momento pela alma do irmão do Sukuna. E essa ideia ganha força quando a gente para lembrar que o pai do Itadori parecia saber que a mãe do Itadori já estava morta e que aquela não era mais a mãe do Itadori.
como assim? No capítulo 143 do mangá, a gente tem um flashback que mostra uma conversa muito estranha, que dá a entender que o pai do Itadori sabia que a mãe do Itadori estava morta e, consequentemente, né, possuída pelo Kenjaku. Isso porque o avô do Itadori aparece falando sobre a morte da Kaori, que era a mãe, né, do Itadori, e logo em seguida ela aparece com a testa costurada e o pai do Itadori... Eu não tô do gosto vendo isso, qual é? Itadori trata aquilo com a maior naturalidade do mundo. Inicialmente, galera, a gente não sabia se o pai do Itadori só era... Pô, tá tomando spoiler de graça, cara? Alguém meio ingênuo mesmo ou o quê, mas agora a gente pode deduzir que aquele não era mais o pai do Itadori, mas sim o irmão do Sukuna tendo possuído o seu corpo. Por isso ele trata toda aquela situação da morte da Kaori com tanta naturalidade, porque não era mais o pai do Itadori naquele momento. Agora, uma segunda alternativa para toda na real, não tô entendendo nada. Aí é complicado pra caraca. Aí é complicado pra caraca. Essa situação seria o Kenjaku ter criado o pai do Itadori com a alma do irmão do Sukuna desde o seu nascimento, assim como ele manipulou a genética do próprio Itadori desde o seu nascimento também. Mas eu prefiro acreditar na primeira opção mesmo, que o Kenjaku fez com que o pai do Itadori ingerisse um objeto amaldiçoado que contivesse a alma do irmão do Sukuna, e a partir desse momento, de dado momento da história, o irmão do Sukuna passou a habitar e controlar aquele corpo. Eu não precisaria da técnica do Mahito ou algo do tipo? Eu não lembro como é que funcionou o início do jogo do abate. Mas eu acho que precisaria da técnica do Mahito pra dar certo. Não lembro. E pode ser isso mesmo, pode ser isso mesmo. Por que eu digo isso? Porque a família, por parte de pai do Itadori como um todo, já se assemelha muito ao Sukuna. Não é de hoje, né, que o avô do Itadori é a cara cagada e cuspida do Sukuna na sua forma original, e a gente vem notando isso. Então a gente poderia ser levado a pensar que até o avô do Itadori poderia ser resultado, melhor dizendo, de alguma manipulação genética por parte do Kenjaku para que ele fosse tão parecido com o Sukuna. Mas eu não acho que esse seja o caso, até porque o velho ele parecia sempre bem lúcido e preocupado com tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E digo mais, parece que a família em si do Itadori, eles não têm envolvimento com Jujutsu em si. Então, meio que foi como eu falei, cara, pra mim eu prefiro acreditar que foi uma coisa que acabou acontecendo, o Kenjaku percebeu ali, foi ali, pegou o indivíduo com a alma do irmão do Sukuna e falou, é ele, esse é meu momento de brilhar. E com o seu é momento de botar meu plano em ação. Filho, principalmente. E aqui eu volto naquela velha teoria que eu já lancei aqui no canal, de que o motivo para a linhagem por parte de pai do Itadori ser tão parecida com o Sukuna se dá por uma possível linhagem em comum que eles possam ter, e que eu abordo nesse meu vídeo em mais detalhes sobre a origem do Itadori e sua relação de parentesco com o Sukuna. Aí, mais teoria, pô, mais teoria. Ou seja, o motivo para que o Kenjaku se interessasse no pai do Itadori para que ele herdasse a alma do irmão do Sukuna e no próprio Itadori para que ele se tornasse o receptáculo do Sukuna seria por eles já serem parentes distantes do próprio Sukuna. Mas é exatamente isso aí que eu falei. Parentes distantes, isso aí, pô. Era parentes distantes a palavra certa. O motivo disso, como eu falei, eu explico melhor nesse meu vídeo, que eu vou linkar no final desse aqui para quem ainda não assistiu. Vale muito a pena para complementar toda essa ideia, que foi toda essa ideia inédita, né? Que a gente trouxe aqui, tá trazendo aqui nesse vídeo, nesse capítulo. Bom, ainda nesse capítulo também tivemos a explicação do motivo para o Itadori ter sido considerado um jogador do jogo do abate, quando ele nunca havia se aproximado sequer de uma das colônias, sendo que para você se tornar um jogador você precisava ingressar em qualquer uma das colônias localizadas espalhadas pelo Japão. E a explicação para isso é que o Kenjaku fez com que diversas pessoas, como a gente viu, ingerissem objetos amaldiçoados para que elas fossem possuídas pelos feiticeiros de 1000 anos atrás. Essa era uma das condições para se fazer parte do jogo, e se a gente reparar bem, o Itadori passou pelo exato mesmo processo de ingerir um objeto amaldiçoado no começo da série, que foi o dedo do Sukuna. A diferença é que, de alguma forma, isso também foi arquitetado pelo Kenjaku no início da série, e por isso o Itadori pôde ser considerado um jogador. É interessante parar pra pensar que o Kenjaku fez isso tudo e ele não tá aqui pra poder ver a criação dele fazendo as coisas em prática, né? Interessante, né? Interessante, mas fazer o quê?
É vilão, né? Vilão tem que se fuder mesmo. Do jogo do abate também, porque ele seguiu os mesmos critérios de entrada dos outros jogadores. Também nos foi revelado nesse capítulo que o Itadori agora possui duas técnicas Aizen 2.0? amaldiçoadas, a manipulação de sangue e o santuário. Vamos falar sobre cada uma delas individualmente. Primeiro, é finalmente explicado pra gente que o Itadori foi capaz de obter a manipulação de sangue depois de consumir os fetos das pinturas da morte de número 4 a 9, aqueles irmãos do Choso que ainda não tinham se desenvolvido direito ainda. E bom, eu ainda preferia a ideia dele ter a técnica em si, ele aprendendo e despertando, do que ele absorver, mas fazer o quê? Como vocês sabem, eu passei meses batendo na tecla contra essa ideia de que a manipulação de sangue do Itadori era fruto dos fetos amaldiçoados. Então sim, eu estava errado, mas eu vou me isentar dessa culpa porque eu só reproduzi o que o próprio autor havia dito, que caso o Itadori comesse os fetos amaldiçoados... tinha isso também, eu lembrei disso agora, que ele falou que se caso comer... Desculpa interromper, Bruno, peraí, vou continuar. Dele comer qualquer os fetos ou, no caso, outras coisas assim que tinha energia, só daria energia pra ele não absorveria nada sem ser energia amaldiçoada. Provavelmente eles só seriam convertidos em mais energia para o Itadori. Então, pelo visto, o autor mudou de ideia mesmo e essa culpa eu não carrego. Agora sobre a segunda técnica do Itadori. Furo de roteiro, hein? Isso é furo de roteiro, hein? Ó, furo de roteiro, tô vendo furo de roteiro, hein? Itadori é revelado que seu nome se chama Santuário, o que pode ser uma revelação indireta, inclusive, do nome da técnica inata do próprio Sukuna. A não ser, né, que a técnica do Sukuna, como a gente conversou no começo do vídeo, seja, na verdade, duas técnicas inatas, como eu falei. Uma proveniente do próprio Sukuna e outra proveniente do seu irmão gêmeo. Então, nesse caso, a gente teria que esperar para saber o nome dessas duas técnicas inatas, mas uma delas a gente pode dizer que seja o Santuário mesmo, né? Mas muito safado e inteligente. E por sinal, ainda o GG ainda tá escondendo a flecha de fogo, né? Ela ainda vai ter a sua chance, ela ainda vai ter chance de aparecer, sua chance de aparecer. Gente, por parte do autor, caso isso seja... Provavelmente ele tava guardando a... Nossa, tô gaguejando pra caraca. Ele tava guardando a flecha de fogo pra esse momento, né? Meio que pra apresentar esse plot do Itadori sobre aprender, no caso de despertar, as técnicas inatas do santuário, que seria a técnica de corte dele. E ainda tendo a manipulação de sangue, que seria a outra técnica inata do Itadori, e meio que apresentar essa ideia pra gente já agora, pra gente já meio que a gente já ter mitigado essa ideia do passado, né? Dele ter duas técnicas ou não, se era a mesma técnica, a gente não sabia. Se era a técnica do Itadori que ele utilizou, a gente não sabia, entendeu? Agora a gente tem essa ideia que a técnica seria do irmão dele, que ele devorou. Então, meio que agora a gente consegue chegar numa linha pra entender que a flecha de fogo seria a técnica do irmão dele, né? Aí, meio que talvez pra ele usar uma, ele não pode usar outra, talvez, seja isso. Aí, meio que, quando ele estava utilizando na luta contra o Gojo, ele estava utilizando as 10 sombras, que seria a técnica do Megumi, ele não utilizava os cortes. Aí, quando ele utilizava os cortes, era assim a técnica das 10 sombras, eu acho, entendeu? Vamos dizer nessa lógica. Então, talvez tenha esse negócio de não poder utilizar duas técnicas inatas ao mesmo tempo. Talvez, não sei. Por isso que ele não arrancou a flecha de fogo até agora. Aí talvez agora ele utilize a flecha de fogo já com esse contexto geral que talvez seja a técnica do irmão dele. Mas talvez. Seja verdade, revelar o nome da técnica do Sukuna de forma indireta, quando na verdade ele possui mais de uma técnica inata, assim como o Itadori mostrou possuir agora também. Agora galera, o Itadori herdando as técnicas de corte do Sukuna já era algo esperado desde os primeiros capítulos do mangá, quando o Gojo ele afirma que as... Pô, esperado é meio complicado, né? Porque a obra tava acabando e não tava acontecendo nada, né? Então... eu falo, eu fui cético, não acreditei que ia acontecer. E aconteceu, estou feliz. Até a maneira de como ele funciona, achei até interessante. Mas eu juro que eu tinha parado de acreditar. Fico feliz de ter acontecido de verdade. O Gojo estava certo, família. As técnicas do Sukuna ficariam... menos quando ele falou que ia ganhar a luta lá. Tirando isso, sempre esteve certo. Gravadas no corpo do Itadori e
pelo visto, tivemos realmente um vislumbre disso quando o Sukuna aparece com o seu dedo cortado pouco tempo depois de ter enfrentado o Itadori um mês atrás. Só que o mais engraçado da técnica de corte do Itadori que ele mostrou pra gente nesse capítulo é que ela tem uma característica visual única que a técnica do Sukuna não possui. Quando o Itadori vai usar a sua técnica de corte, aparece uma linha tracejada com várias imagens de tesoura, igual aquelas imagens de livro de escola infantil. Eu acho isso muito da hora, cara. Parece muito que é aquele negócio assim, de escola mesmo, de revista, de jornal, que tinha negócio pra cortar, cara. Eu achei isso muito da hora, cara. Tipo assim, eu não sei como é que funciona a técnica de corte do Itadori. Pelo que parece, não sei se ele tem que ter contato pra poder cortar. Meio que talvez aonde ele quer que corte parece as linhas serrilhadas, né? Tipo, os pontinhos com as tesouras. Mas só corta se talvez ele tenha contato com o objeto ou com a pessoa. Só corta quando ele tiver contato, talvez. Não sei. Não sei. Mas achei interessante essa ideia. Para você recortar a figurinha. Isso é observado pelo Sukuna nesse próprio capítulo quando ele diz que uma técnica pode variar dependendo da era ou da mentalidade de um feiticeiro, e como o Itadori ainda é um estudante do ensino médio, a sua referência acaba sendo o que ele aprendeu dentro de uma escola. Por isso então, os seus cortes eles têm essa aparência de figurinha que vão ser recortadas. Bom, no meio da luta também Mas achei da hora, pô. Achei da hora pra caraca essa ideia. Vemos um destaque para o ajudante do Nanami, aquele que usa um pano preto na cabeça, que eu achei muito bom também. Foi uma participação rápida, não... Cadê o nome do indivíduo? Cadê o nome, Bruno? Eu também não lembro o nome dele, Bruno. Cadê o nome do indivíduo? Mais páginas do que o necessário e fez uma baita diferença, tendo acertado o Sukuna com aquele facão cego do Nanami e abrindo a brecha necessária para o Itadori. Eita, olha o rotinho, o soluço. Enfiar um flash negro no Sukuna e causar um dano ainda mais crítico nele. Mas o destaque mesmo vai para o menino Itadori indo para cima do Sukuna e enquanto eles se dilaceram, a gente pode ver como o Sukuna consegue cortar o rosto do Itadori no mesmo canto. Moleque, essa cena foi do caraca. Essa cena foi do caraca, moleque. Esse capítulo foi cinema. Puramente cinema, meu amigo. A cena do Sukuna ficando... Cara, eu esbocei um sorriso de ponta a ponta da orelha depois de ver aquela cena do Sukuna ficando puto, chamando o moleque de pirralho, caramba 4. Aí, cara... Coisa linda, cara, coisa linda. É um momento do garoto brilhar. Pode ser que nos próximos capítulos ele tome uma surra? Pode acontecer, porque a história tem que dar... Pode dar aquela enrolada, né, mas... Moleque... Esse momento pra brilhar do nosso menino é especial. Porque, pô, o Sukuna, ele sempre esboçou uma reação pra todo mundo. Tá ligado? Pra todo mundo ele esboçou certa reação. Pro Itadori, ele sempre olhou pro Itadori com uma cara de desdém. Todo mundo. Tu vendo o mangá, ele sempre tem uma reação diferente pra todo mundo. Nem que seja exagerada, ou sim, mas esboçar um sorriso leve. Pro Itadori, ele sempre olhou com desdém. Sempre. Aí vê a cara dele, né, primeira vez que a gente vê ele com a cara de puto mesmo, com raiva. Com raiva, ele não tava aceitando. Ele não tava aceitando de jeito nenhum. O Itadori tá se equivalendo ao nível dele, vamos botar assim, no momento ali. Naquele momento ali, pô, sensacional. Onde ele tem aquela deformação no rosto, evidenciando ainda mais como os dois são um paralelo um do outro, galera. Essa parte do capítulo visualmente foi mágica, foi poesia pura. E no fim, boa parte do capítulo foi dedicada a... E aí, Casimiro, tudo bem? A mostrar o Itadori enfiando um flash negro atrás do outro, totalizando um recorde de 8 flashes negros seguidos, com o último ainda sendo bufado pela técnica amaldiçoada do Nanami. Ué. Semana que vem eu quero ver na minha mesa o Sukuna cuspindo o corpo do Megumi pela boca que ele tem naquela barriga. Cara, o Bruno ainda tá nessa ideia do Sukuna mandar um de céu, né, cara? De cuspir o Android 18, né, que cuspiu. Sem falta, meu amigo. Tá chegando o momento. Mas, cara, se ele cuspiu o corpo do Megumi, sendo que ele está no corpo do Megumi, o corpo dele se desfaz? Ou é um corpo separado?
Não sei, não sei. Detalhe aqui, inclusive, também vai para uma fala do Sukuna estranhando a forma como o Itadori ele parece estar naturalizando, né? Ter naturalizado o uso do Flash Negro, sugerindo que o Itadori possa ser o primeiro feiticeiro na história que tenha aprendido a usar um Flash Negro de forma consciente. E isso também é sustentado pela fala do Uraumi nesse capítulo, dizendo que o Itadori tem um potencial latente equivalente. Será que o nosso menino aprendeu a controlar o Black Flash? Será? Pô, mas cara, foi uma sequência. Ele utilizou sempre que teve ali, ele quis usar em qualquer momento. Tipo, o Sukuna foi defender, achou que ele ia dar um golpe e deu uma umbrada com o Black Flash. Aí, tipo, ele foi defender no outro momento ali pra contra-atacar Black Flash, tá ligado? Pô, caraca. Eu não sei se ele consegue usar de maneira consciente ou se, tipo assim, o foco dele pra ele conseguir utilizar em sequência melhorou também. Entendeu? Como o Sukuna falou, que os sentidos do... O maior medo, né? Nem a técnica que ele conseguiu utilizar, que é o dos cortes. É os sentidos aguçados dele. Então, não sei. Vamos ver. Ao do mestre Sukuna. Galera, capítulo insano com muita coisa boa pra gente comentar, pra gente falar sobre a origem do Sukuna e do Itadori, que era algo que eu tava esperando demais acontecer nessa reta final e finalmente esse momento está acontecendo. Eu quero saber o que vocês acharam dessa suruba familiar. Que isso, suruba? Cara, o Bruno exagera, mané. Aí nos comentários, lembrando também que o link da segunda imersão de inteligência artificial da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado, e o meu vídeo falando mais sobre a linhagem que conecta o Itadori e o Sukuna vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Foi muita informação, eu acabei falando meio rápido demais, mas eu espero que eu tenha passado as minhas ideias da melhor forma possível, como sempre, beleza? Até a próxima, tchau! Coisa linda. Cara, é alto pra cacete. Cara, eu admito, eu fui cético, eu não acreditava que ele ia despertar as habilidades de corte. Ele despertou e foi da hora pra caraca. É muito bom ver o Sukuna apanhar. A cena dele não aceitando o fato do Itadori surrar ele, dele não aceitar que o Itadori tá metendo uma porrada uma atrás da outra, um Black Flash atrás do outro nele, é sensacional, cara. Aquilo ali é cinema, cara. Aquilo ali é cinema. A gente não sabe como é que vai desenrolar. Eu ainda acredito que vai ter uma reviravolta, talvez. Vai ter talvez uma pequena reviravolta. Pro Itadori talvez melhorar o entendimento dele, da técnica dele, do santuário. Talvez da manipulação de sangue também. Aí pra realmente ir pro X1 final e acabar de vez. Talvez, tá ligado? Talvez já nos próximos já realmente acabe. Talvez nos próximos o Sukuna volte, né? Porque pela primeira vez desde a luta contra o Gojo, o Sukuna realmente ficou puto. Porque antes ele não tava puto, tá ligado? Ele só, tipo, tava brincando com a galera ali. Teve uma hora ou outra que ele realmente tava se arriscando, mas ele tava conseguindo controlar a situação. Agora, dessa vez, moleque, fugiu do controle dele. Realmente, tipo assim, tudo que ele pensou... a estratégia, o esquema que ele montou, qualquer outra coisa que ele já pensou antes, foi tudo pro caralho, tá ligado? Ele ficou realmente aborrecido com o Itadori agora, mano. Bora ver. Achei esse capítulo muito bom, cara. Bom, comenta o que vocês acharam aqui embaixo. O que vocês acharam da minha opinião, da opinião do Bruno. O que vocês acham com você, Jujutsu, daqui pra frente. Se o Itadori realmente vai continuar a sequência de Black Flash dele no Sukuna. Se vai pro 9º, pro 10º, a gente não sabe. Espero que vá, né? Bom, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve pra dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives, eu acompanho os animes da temporada. E assisto esses vídeos aqui, entre outras coisas. E é isso, família. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!